Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, dia 3 de dezembro. Estamos no tempo do Natal, nesta semana depois da Epifania. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma grande luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoninhados, epilépticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós temos esta última semana antes da festa do batismo de Jesus, que é no próximo domingo, dia 9. A partir do dia 10, começaremos com a primeira semana do tempo comum. Mateus então nos oferece uma narrativa sobre o início do ministério público de Jesus. Nós sabemos que foi depois do batismo. Jesus foi ao Rio Jordão e foi batizado por João nas águas do Jordão. Ele foi tentado no deserto por Satanás e venceu as ciladas do inimigo. E ele sabe da notícia de que João foi preso. Muitos discípulos de Jesus, na verdade, antes eram discípulos de João Batista. Inclusive, ao menos 2 dos apóstolos, o apóstolo André e o apóstolo João, filho de Zebedeu, ao menos esses 2 antes eram discípulos de João Batista. Pois bem, João Batista foi preso. Jesus percebe então que é o momento de começar o seu ministério público. E a primeira ação dele é mudar-se de Nazaré para Cafarnaum. Por quê? Porque Nazaré é uma aldeia do interior da Galileia, em meio às serras da Galileia. Os estudiosos dizem que havia cerca de 300 ou 400 pessoas, habitantes de Nazaré. Também a rede de estradas para a locomoção é complexa. Jesus, então, por uma estratégia missionária, retira-se para a beira do mar da Galileia. Na verdade, a grande estrada da Galileia é o lago de Genezaré.
Ele é chamado de mar pelo tamanho dele. Ele mede 21 quilômetros de comprimento, norte e sul, por 12 quilômetros de largura, leste e oeste. Só que Mateus vê nesta mudança de Jesus para Cafarnaum o cumprimento de uma palavra do profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma grande luz. De fato, há essa belíssima profecia de Isaías. Zabulon e Neftali são nomes de tribos. Dentre as 12 tribos de Israel, havia 4 que estão nessa região norte, na região da Galileia. A tribo de Aser, a tribo de Issacar, a tribo de Zabulon e a tribo de Neftali. E aí passava o caminho do mar, via mares. É uma estrada que vem do Egito e se dirige ao norte, atravessando a Síria, e daí vai também para a Mesopotâmia. Percebam como é uma região estratégica. Temos a Via Maris, o caminho do mar. Nós temos o Mar da Galileia como a grande estrada e a possibilidade de muitas movimentações da parte de Jesus. E aí nós estamos numa cidade relativamente importante, que é Cafarnaum. A partir daí, Jesus desenvolve o seu ministério público. E em que consiste o ministério público de Jesus? Primeiro, Mateus lê o início da missão de Jesus como uma luz grande que brilhou nas trevas. De fato, temos um povo cansado, abatido, sofrido, vamos ver isso amanhã. Um povo sem esperança, marcado pela dor, pela opressão do Império Romano, pagamento de grandes somas de impostos, tiranizado, maltratado, pisado, com presença de exército do Império Romano, povo sem assistência médica, muito doente, sem nenhuma seguridade social. É uma situação social, é uma situação econômica, é uma situação religiosa, um povo sem formação religiosa, vivendo aí ao Deus dará. Mateus então lê a profecia de Isaías e aplica a esse movimento que Jesus fez. Esse povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E a grande luz é a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A grande luz é a pregação do Evangelho que Jesus traz. A grande luz é o anúncio do reino de Deus. E isso acontece primeiro, a primeira palavra que Jesus diz: convertei-vos. Aqui está o primeiro anúncio do reino. A primeira experiência de contato com o reino de Deus, necessariamente, é uma experiência de conversão. Diante da palavra proclamada por Jesus, nossa resposta imediata é: o que devemos fazer? Assim, as multidões diziam diante da pregação de João Batista. Diante da pregação de Jesus não é diferente. Ele começa com esta palavra: convertei-vos. Sem metanoia, sem essa atitude, a língua hebraica chama shuv. O verbo shuv significa exatamente retornar, mudar a consciência, mudar o pensamento, mudar a atitude, mudar o comportamento. É uma mudança radical da estrutura da própria existência. Sem isso, não se pode fazer a experiência de Deus. E como Jesus anuncia o reino de Deus? Por meio de duas coisas. Ele anuncia pela pregação da palavra, mas a palavra de Jesus, para ter autoridade, ela é confirmada por meio dos seus atos salvíficos e libertadores. Assim, caminhamos por esses dois trilhos. A palavra proclamada ganha autoridade e é confirmada
por meio das ações libertadoras que Jesus realiza. A ação confirma a palavra reflete sobre a ação missionária de Jesus. Este é o período da fama. Nesse primeiro momento do ministério público de Jesus na Galileia, temos de fato um grande momento de fama, de crescimento, de expansão. As multidões acorrem, a fama de Jesus se espalha, depois isso mudará. Mas por enquanto é o momento da fama. O último versículo diz exatamente de onde vieram as multidões: da Galileia, da Decápole, da região de Jerusalém, da Judeia em geral e da região da Pérea. E mais acima, Mateus fala inclusive da região da Síria. Perceba, Síria ao norte, a Decápole está do lado leste, ao lado direito do Rio Jordão, a Judeia ao sul, a Pérea a sudeste, do lado leste do Rio Jordão, um pouco mais ao sul. Galileia, Pérea, Decápole, Judeia, Síria, de todas as partes, as multidões provêm, querendo escutar esta palavra nova e autoritativa que esse profeta de Nazaré traz ao mundo. Sua palavra é palavra de vida, de conversão e de luz que brilha nas trevas. E ao mesmo tempo, sua palavra é confirmada por meio de suas ações salvíficas e libertadoras. Um abraço a você. Reze com esta palavra da Escritura. Que a palavra de Deus ilumine a sua vida, a sua família, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua vida de oração. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.